Voltamos então com o nosso Espaço Heráclito, que hoje fala sobre o bom e velho futebol como sintoma da administração total. Pessoal, eu falava ao fim do primeiro bloco que jogadores como Maradona, como Messi ou como o próprio Neymar, hoje, apesar de, obviamente, com a genialidade, com o brilhantismo, com o ápice da individualidade que leva a essas jogadas formidáveis que eles conseguem cavar contra, na verdade, não por intermédio do esquema tático. Muitas vezes o esquema tático é voltado para eles, como acontece, por exemplo, no Barcelona. Mas a revelia desse tipo de jogada que tenta fazer com que o jogador seja, na verdade, um meio e não mais um fim em si mesmo, para a expressão do gol. É interessante, pessoal, que hoje nós vemos, existem uma série de fatores que fariam com que nós víssemos as expressões da análise entre todas as aspas da crônica esportiva, a análise futebolística, como um sintoma do caráter gráfico, do caráter administrado e administrável do esporte futebol. Então vocês veem desenhos táticos, o tipo de obsessão com impedimento, com a questão tecnológica, que se traveste de um apelo à justiça, mas que na verdade se volta para um tipo de jogo que gera expectativa nos torcedores, de modo a que a própria noção de que o torcedor traz uma emoção própria, autóctone e subjetiva, é amplamente questionável. O torcedor já não tem paciência com um tipo de jogada que, como nós vimos ali na década de 70, continua a despertar beleza e emoção em todos nós, mas que se torna rara não por um fator contingente, não porque os jogadores não queiram ou não possam simplesmente fazer isso, mas porque esse tipo de expressão de jogada não cabe praticamente num futebol que é nivelado industrialmente pela preparação física, pelo tipo de movimentação de dinheiro que ele gera. Então nós assistimos, por exemplo, a seleções como as seleções campeãs do mundo, como é a tetracampeã Itália, a campeã do mundo Inglaterra, serem eliminadas na primeira fase. Isso, como a crônica saudosista diria, uma decadência do futebol. Não, mais do que um fator de decadência e a revelia dessa noção de decadência, aquilo a que nós assistimos é uma padronização do tipo de jogo. Se vocês forem ver, 4-4-2, 4-3-3, e assim os esquemas, o próprio sintoma de numeração, de quantificação do jogo, de referência ao futebol de forma quantitativa, já nos mostra o quanto o futebol se voltou para um aspecto menos de qualidade poética e mais de estruturação que pode ser calculável, precificável. Então, nesse sentido, o futebol se afina profundamente e dialoga de maneira estrita e rente com o tipo de financiarização e de capitalismo da contemporaneidade. E o futebol é um grande instrumento disso. Nós sabemos, obviamente, isso é comentado, que o futebol é uma grande lavanderia de dinheiro. Vocês sabem, houve casos de russos, por exemplo, associados à máfia russa, que supostamente teriam abocanhado o espólio de parte das empresas da União Soviética e fugido para países amplamente democráticos ali na Europa para fazer as suas atividades. Empresários esses que comandam times enormes do futebol mundial. Mas aquilo sobre o que a gente quer dizer, ou seja, o título do programa Futebol como sintoma da administração total, vem no sentido de coibir aquilo que é amplamente mercantilizado e divulgado pelos canais de televisão, pelas rádios cada vez menos ouvidas, né? E pela internet, que é a noção de que o futebol é magia e emoção, a noção de que o futebol traz uma expressão própria dos torcedores, a noção de que o futebol tem uma vivência própria, ou aquela velha referência proverbial de que o futebol é uma caixinha de surpresas. Isso não poderia ser mais, eu diria, anacrônico nos dias de hoje. Flávio, mas espera aí. A Argentina, você acabou de falar, você falou ali no começo do programa que a Argentina foi lamentável tomar um gol aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando ela quase estava conseguindo levar a decisão para os pênaltis. Sim, isso não é um fator de surpresa, Flávio? Sim, mas o ponto é, esse fator surpresa desponta
como um tipo de jogada individualmente concebida, ainda que, obviamente, em meio à coletividade do futebol, ou nós temos uma série de jogadas ensaiadas, jogadas exaustivamente repetidas, como foi, por exemplo, o primeiro gol da Alemanha, o primeiro gol da Blitzkrieg, da guerra relâmpago que a Alemanha fez contra nós. O primeiro gol que nós tomamos da Alemanha foi claramente um gol de jogada ensaiada da Alemanha, em que eles prepararam a jogada e o Brasil não soube se posicionar, e esse verbo é interessante, é o posicionamento, para fechar os espaços ali, não diria nem da área, da pequena área. O jogador chutou de frente para o Júlio César, né? Então, pessoal, a noção de administração total vem com o sentido de que o futebol, o esporte mais popular do mundo, tem uma expressão que, em grande medida, se transforma em um aspecto administrado, em um aspecto de entretenimento autoritário, porque ao invés de trazer configurações de relação entre os espectadores, os torcedores e o jogo, de modo que o jogo possa ter surpresas efetivas para além do treinamento, o que o futebol nos traz é um tipo de aplicação de estudo, treinamento e enquadramento estatístico que vai muito além do tipo de individualidade que nós gostaríamos de ver ou que somos educados para gostar de ver. Porque é interessante pensar que a crônica esportiva aqui brasileira tende a ser nostálgica, ou os jornalistas mais novos tendem a querer um jogo mais solto e mais aberto, até como um sintoma daquilo que não ocorre na profissão deles e nas nossas profissões. É curioso como o futebol, em grande medida, recebe uma projeção de um tipo de sentimento utópico importantíssimo, de que o tipo de emprego que nós temos, emprego não vinculado às nossas aspirações e às nossas vocações, se é que nós temos a possibilidade, o privilégio de encontrarmos aquilo que diz respeito a uma vocação mais própria, o futebol, como entretenimento mor, como tipo de extravasamento das tensões e da competitividade que nós temos que suportar, nós somos obrigados a suportar para sobreviver, recebe essa contrapartida, mas na verdade nos devolve, e a frustração que a seleção brasileira trouxe para nós diz respeito a isso também, nos devolve um espelho de todo tipo de construção social coercitiva e autoritária que nós somos obrigados a suportar no nosso cotidiano psicopatológico. Isso é interessante para nós pensarmos, que a arte também autoritária, e a arte, coloco aqui entre todas as aspas, a arte completamente mercadologizada, de escritores lamentáveis, do cinema industrial de Hollywood, essa arte também tem um diálogo com o futebol nesse mesmo parâmetro de constituição. Assim como filmes de Hollywood, filmes ali do cinema norte-americano voltado para esse cerne de Hollywood, só vem à tona com grande investimento por parte ali dos acionistas, por parte dos produtores. Se o público piloto for receptivo para esse tipo de filme, ou seja, se um público estatisticamente configurado for receptivo para o filme, de modo que esse público possa espelhar aquilo que se espera da bilheteria, o futebol, em grande medida, também vai se tornando um espetáculo rotulado, mercantilizado, e vai se fechando para um tipo de expressão como a do Pelé, a que nós pudemos assistir aqui dos 3 gols. Vejam vocês que o Pelé teve espaço, por mais que tivesse o brilhantismo e a genialidade para pensar em frações de segundo, para tomar essas decisões, vejam vocês que o goleiro, no segundo gol que o Pelé quase fez, o goleiro, o Mazurkiewicz, chuta a reposição de bola e o Pelé está completamente sozinho no meio de campo para, de voleio, chutar muito forte e quase pegar o goleiro desprevenido, rebater a bola do meio de campo. Vocês imaginariam uma bola chutada daquela forma, ainda que sem um grande arco, sem uma grande parábola percorrida no ar? Vocês imaginariam que o Pelé teria espaço hoje para fazer essa jogada? Alguns poderiam dizer que talvez sim. Mas se eu utilizar aqui o mesmo instrumento de enquadramento do futebol, eu diria que estatisticamente não. Eu diria que
quem já, por exemplo, já viu entrevistas do ex-técnico da seleção brasileira e foi coordenador técnico nessa Copa do Mundo, o Carlos Alberto Parreira, que fala: futebol é controle da posse de bola. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a posse de bola deve ficar retida, não necessariamente com qualidade, mas com competitividade, e que os espaços devem ser preenchidos. Que o futebol, por exemplo, a Argentina no jogo de ontem, jogou muito menos com a posse de bola. Ela jogou encampando os espaços do seu campo de defesa. Para quê? Para fazer com que a Alemanha pudesse vir, ela jogasse no contra-ataque. E com uma grande preparação física, pudesse levar o jogo para a prorrogação e eventualmente para os pênaltis e desgastar mais o adversário Alemanha. Vocês viram a semifinal em que o goleiro Romero pegou, se eu não me engano, acho que foram 2 pênaltis da Holanda, no mínimo 2 pênaltis, ele pegou da Holanda. Isso é calculado. Existem estatísticas fisiológicas, estatísticas médicas, para saber o grau de risco de lesão do atleta, de forma que ele possa ser poupado. E aí vocês poderiam me dizer: ah, Flávio, então você está romantizando o futebol da mesma forma que você eventualmente pode romantizar a arte, de modo que você rechaça a aplicação técnico-científica no futebol? Não disse isso de forma alguma. O que eu estou querendo dizer aqui é que, por meio de uma crítica, por meio de uma percepção a crítico-analítica das transformações pelas quais o futebol vem passando, é possível compreender como é que a sociedade da contemporaneidade dialoga com as contradições que o próprio futebol não apenas reproduz, mas também cria, de tal maneira que ele é um grande veículo de expressão das tensões sociais. É interessante perceber que esse quase gol do Pelé, e agora eu retomo o fio da meada do começo do programa para fazer o nosso arremate aqui, o terceiro quase gol, que para mim é o mais belo de todos, em que o Pelé recebe a bola em diagonal, o goleiro vem até ele deixa a bola passar numa hipotenusa do triângulo e percorre os 2 catetos do triângulo retângulo para pegar a bola com uma meia-lua, sem tocar na bola. Ele dá uma meia-lua no goleiro, para quem não conhece futebol. Meia-lua é aquele drible em que se joga a bola de um lado, o jogador passa pelo outro lado e pega a bola do outro lado, passando pelo marcador. Esse gol que o Pelé não fez, o Pelé percorre, ele vai pegar a bola, chuta em diagonal e a bola infelizmente sai. Mas esse infelizmente, eu vou rever isso já já, esse gol, sintomaticamente, foi revisto em uma propaganda recente de uma fábrica de carros instalada no Brasil há muitas décadas. Eu não vou fazer aqui propaganda dessa fábrica, e obviamente que vocês sabem que eu tenho um sentido crítico ao falar disso, então vocês podem procurar isso na internet. Mas não é sintomático que esse não gol do Pelé, que conserva a beleza e expectativa justamente por não ter se reconciliado com a realidade, ou seja, por permanecer historicamente como um não gol, assim como a sociedade não se transformou em utopia, assim como a sociedade não pôde realizar o seu processo emancipatório, essa expectativa fica cristalizada e coagulada e gera no torcedor o ímpeto de uma nova realização ou de uma realização futura. E o que essa fábrica de veículos, por intermédio das suas grandes agências de publicidade, fez? Ela realizou a vida aqui e agora. Ela mudou a história daquele gol para que aquele gol entrasse nas redes, para que ele se consolidasse como gol e não como não gol. E nesse sentido, aquilo que o futebol não realiza, que é a plasticidade e a beleza na contemporaneidade, o tipo de sociedade administrada e os seus mecanismos, os seus órgãos de administração, de coerção, de produção de expectativas, de horizonte de visão, de desejo em relação ao mundo, vai lá e, ao realizar isso em termos imagéticos, no imaginário coletivo, essas instituições de publicidade, de marketing, de organização dos desejos da sociedade, usurpam a concretização efetiva desse sonho, desse desejo na realidade. É isso que faz com que o futebol, a despeito de ser tido como uma grande salvaguarda da emotividade, seja, na verdade, um grande veículo de tensão e reprodução das contradições sociais.
E isso vem, vocês viram ao longo do programa, de alguém que aprecia muito futebol. De alguém que, meu pai é falecido, pessoal, até trago um relato pessoal brevíssimo, meu pai é falecido, e o conteúdo primordial dos nossos diálogos desde pequeno era justamente Esporte Clube Corinthians Paulista. Futebol tem uma carga para mim de mediação de paternidade completa. E ainda mais agora que eu só posso sentir saudade do meu pai, já que ele não está mais presente nesse nosso plano aqui. Então, a despeito disso, me parece que a tentativa de vivenciar o futebol deveria passar justamente, e esse é o propósito desse nosso programa, por uma crítica radical da forma pela qual o futebol se constitui contra os torcedores, contra aqueles que por ele são apaixonados. Então, qual foi a noção do nosso Espaço Heráclito de hoje, que procurou trazer para vocês, por intermédio desse debate, a questão do futebol como sintoma da administração total? A administração total, como vários espaços Heráclitos aqui, vários programas vem colocando para vocês, é a noção de organização da sociedade, a revelia daqueles que a fazem e a reproduzem, a revelia daqueles que a sustentam, que produzem a riqueza. A administração total como coerção, como vida, a revelia do nosso desejo vocacional. Então, o futebol, menos do que uma grande expressão da individualidade, tem que ser visto para que nós consigamos achar algum tipo de pepita nesse grande universo de administração como um veículo de transmissão das contradições sociais. E, nesse sentido, como com seus vários aspectos de discernimento, de análise pela crônica esportiva, como referenciais da quantificação e da mercadologização do futebol. Isso, pessoal, que traz um tom melancólico e triste, deve ser contrastado justamente com a possibilidade desse nosso debate, que a gente sempre procura ensejar aqui às segundas-feiras, ao vivo a partir das 7 horas da noite, com os nossos Espaços Heráclitos. Então, pessoal, por hoje, por essa segunda, ficamos por aqui, com essa melancolia da bizarra seleção brasileira dessa Copa do Mundo, e voltamos na próxima segunda com mais um Espaço Heráclito. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau!